Leila mal se aproximou, e Claudine já começou a perguntar seu nome e idade. Leila Llewellyn se apresentou, e informou que tinha 12 anos. Claudine a observou atentamente, avaliando sua figura delicada, e comentou que achava que ela fosse mais nova, por ser tão pequena. Era a segunda vez naquele dia que Leila ouvia isso. Embora odiasse ser chamada de pequena, decidiu conter sua frustração. Por causa do tio Bill. Claudine foi até o piano e perguntou a Leila se ela sabia tocar, e Leila negou. Ela nunca tinha visto um piano tão grande antes. Enquanto Claudine tocava o instrumento, perguntou se Leila conhecia a música, e logo em seguida começou a cantar. Ela olhou para Leila e perguntou novamente se ela conhecia aquela música, e novamente Leila negou, dizendo que nunca tinha ouvido aquela melodia antes. Claudine achou melhor deixar a música de lado. Ela sugeriu fazer arranjos florais, jogar dados ou cartas. Mas não havia nada que Leila soubesse fazer. Então, Lady Claudine deduziu que ela também não saberia jogar xadrez, e Leila, realmente não sabia. Com um olhar decepcionado, Claudine alternava seu olhar entre a mesa cheia de jogos e Leila. Ela chamou de coitadinha. E se levantou de sua cadeira, caminhando em direção a Leila, murmurando que ela realmente não sabia nada. Claudine se virou sem esperar pelo que Leila tinha a dizer, murmurando que queria se aproximar dela por achar que poderia se divertir, mas pelo visto estava enganada. Antes de sair, disse para Leila, que ela não era melhor do que um simples cachorro. E a pobre Leila, permaneceu em silêncio, completamente sozinha na reluzente sala de estar. Ela queria sair imediatamente, queria voltar para o tio Bill. Mas decidiu esperar, pois a senhorita poderia acabar voltando. Mas quando o sol da tarde gradualmente amadureceu para um tom dourado, Claudine não retornou. Chore. Melhor ainda se implorar. Leila deixou a mansão quando o sol já havia se posto. A empregada havia dito que ela podia ficar com a roupa. E estendeu a mão com uma moeda dourada cintilante para Leila, que a senhora ordenou que entregasse. Quando Leila congelou no lugar, a empregada empurrou a moeda em suas mãos, e disse que era educado receber o que os seus superiores lhe dão. Com uma moeda de ouro segura em sua mão direita, Leila caminhou orgulhosamente em direção à cabana de tio Bill. Mas seus passos galantes não duraram muito, pois alguém lhe chamou. E ao se virar na direção da voz, viu Claudine junto de seus primos. Os olhos dos jovens ao lado de Claudine se voltaram para Leila. Um deles perguntava quem era a garota, e ela respondeu que era alguém que o jardineiro estava criando. Felizmente, o Duque Erhardit não estava ali para ver aquela situação. Claudine cumprimentou Leila, murmurando um até logo. E Leila respondeu com uma reverência. Ela começou a correr depois que saiu de vista, ansiosa para escapar do mundo estranho e desconhecido, e voltar para a cabana do tio Bill. Ela tinha certeza de que seu tio estava esperando por ela. Mas o maior infortúnio veio no último momento. Na fronteira entre o jardim e o caminho da floresta, Leila caiu. A moeda de ouro rolou zombeteiramente pelo calçamento, e bateu na borda do sapato de um homem, que pisou levemente na moeda com a ponta do sapato para abafar o som clamoroso. Leila olhou lentamente para os sapatos bem polidos, as pernas longas. E depois, para o rosto do homem que se aproximava dela. Era o Duque Erhardit. Aquele olhar a fazia com que se sentisse completamente miserável. Surpresa, Leila se ergueu reflexivamente. O Duque fazia com que ela se desse conta do quão insignificante ela era. A simples visão de seus lábios inclinados, quando percebeu que ela se machucou, fez com que a dor que ela sentia se desvanecesse de todo o seu corpo. Mas o que veio à mente dela? Enquanto o Duque recuava tranquilamente, e a moeda brilhante que estava embaixo de seu pé, reaparecia. Foram as palavras de Claudine. Suas palavras ficaram gravadas no fundo do seu coração. De que ela não era melhor do que um simples cachorro. Leila pegou a moeda e fez uma reverência educada para o Duque Erhardit. Ela não ousou levantar a cabeça.
Deixando o Duque para trás, Leila começou a correr novamente. Durante todo o caminho de volta para casa, com seus joelhos feridos, Leila sentia sua garganta apertada. Apenas depois de passar pelo bosque, e de se aproximar da cálida luz que saía da cabana, ela percebeu que era tristeza. 2 dias depois, Bill chamou por Leila em seu quarto, perguntando se ela iria ao bosque naquele dia. Leila respondeu que não, que ficaria em casa. Bill apenas suspirou. Desde que chegou da mansão, nos últimos 2 dias, Leila vinha se sentindo mal. Estava tão deprimida, que optou por se trancar em seu quarto. Bill notou que sentia falta dos bons tempos, especialmente da atitude otimista daquela criança. Desde que Leila se calou, o mundo parecia ter ficado quieto. E ele não era fã desse silêncio. Depois, Leila quis dar a moeda de ouro que recebeu da senhorita Claudine ao tio Bill, o que o surpreendeu um pouco. Agora ele entendia por que ela estava tão deprimida desde que voltou da mansão. Ele já sabia quem era a jovem nobre mencionada por Leila, e enquanto colocava a mesa, perguntou por que ela queria lhe dar aquele dinheiro. Ela respondeu que era porque considerava a moeda muito valiosa. Mesmo que receber essa moeda tenha deixado triste no início, e ela ainda estivesse chateada, não podia simplesmente descartá-la devido ao seu alto valor. Então, pensou que ao dar a moeda ao tio, poderia pelo menos começar a reembolsá-lo, depois de estar em dívida com ele por tanto tempo. Bill ficou carrancudo ao ouvir isso. Quando viu Leila correndo para a casa desarrumada, temeu que alguém na mansão a tivesse machucado. Ele evitou perguntar diretamente o que havia acontecido para não fazê-la chorar, mas tinha uma boa ideia de como ela havia sido maltratada lá. Apesar disso, disse a Leila que se ela havia ganhado o dinheiro, deveria ficar com ele. Leila ficou boquiaberta e repetiu as palavras de Bill. Bill confirmou novamente, sim, era o dinheiro que ela havia conquistado sozinha. Afinal, lidar com uma aristocrata entediada não era fácil, mas ela fez um ótimo trabalho. Então, ela podia reivindicar seu prêmio com confiança, era a coisa certa a fazer. Ele começou a empilhar comida no prato de Leila, e ela quis saber se ele estava falando sério. Bill reafirmou, parabenizando-a por entrar no mundo adulto. Ela questionou se ainda não era pequena para isso, mas Bill respondeu que se ela conseguia viver sozinha, isso significava que já tinha se tornado uma adulta, e ela havia conseguido. Leila comentou que ganhou apenas uma moeda de ouro, e enquanto Bill colocava uma grande quantidade de comida em seu prato, fazendo seus olhos se arregalarem. Ele explicou que muitas pessoas só conseguem sobreviver com muito menos quando são mais velhas. Portanto, aquele era um começo bem-sucedido, e ela seria uma ótima adulta, já que começou tão bem. Mudando de assunto, Bill disse a Leila que nos últimos dias ela estava comendo como um passarinho, e que ele preferia pessoas que comiam como vacas. Enquanto Leila degustava sua comida, perguntou se comendo bem, cresceria muito. Tio Bill respondeu que sim, e quis saber se alguém havia zombado dela por ser pequena. Na verdade, não era exatamente isso, mas as pessoas achavam que ela era muito pequena, e isso a incomodava. Embora Bill tivesse acabado de dizer que ela era uma adulta, ele pensava que isso se devia ao fato de ela ainda ser apenas uma garotinha. Em seguida, ele ofereceu suco de maçã para Leila, que aceitou sem hesitar. Voltando ao assunto anterior, Leila perguntou se podia gastar o dinheiro que havia ganhado. Bill respondeu que sim, ela poderia comprar algo que realmente desejasse. Então, ela disse que queria comprar um caderno, e Bill concordou completamente. Leila também quis saber se poderia comprar lápis de cor, ao que Bill respondeu que ela poderia comprar quantos quisesse. Em seguida, ela perguntou se seu tio precisava de algo, e ele quis saber o motivo, se ela queria comprar algo para ele. Ela respondeu firmemente que sim. Tio Bill, então perguntou o que aconteceria se ele pedisse que ela comprasse algo escandalosamente caro. Os olhos dela se ampliaram, conferindo-lhe uma aparência ainda mais fofa, e Leila respondeu que nesse caso, ganharia muito dinheiro para comprar o que ele quisesse. Eles brindaram, batendo seus copos para comemorar, enquanto Bill expressava que esperava por esse dia. Ele a olhava com admiração, pensando em como ela era adorável e brilhante. Leila não era grande, mas era encantadoramente bonita.
Bill tinha certeza de que quando ela crescesse, se tornaria uma linda dama. De repente, ele se viu contemplando a beleza de Leila, lembrando-se de que, para as mulheres empobrecidas, a beleza era um veneno, e as levaria a enfrentar problemas. Esses pensamentos começaram a lhe causar dor de cabeça. Era por isso que ele sentia a necessidade de enviá-la para um lugar verdadeiramente seguro. Ele não confiava no orfanato, pois acreditava que era o ambiente perfeito para arruinar a vida de uma criança. Ao olhar para Leila, só conseguia pensar em como o mundo era um lugar terrível. Ele odiava esses humanos miseráveis. Depois que ele ofereceu mais bebida para Leila e ela aceitou com muita facilidade, Bill começou a se preocupar que a criança imitasse seus hábitos de bebida e se tornasse uma cachaceira. Mesmo que ela estivesse apenas tomando suco de maçã. No entanto, ele se assegurou de que isso fosse permitido apenas por hoje. No dia seguinte, Bill passou muito tempo pensando sobre esse assunto. Enquanto observava Leila se aventurar pelo bosque da varanda de sua cabana, refletiu sobre as razões pelas quais não poderia assumir a responsabilidade de criar Leila. Ao despedir-se dela, pediu que voltasse antes do pôr do sol. Ela era um problema adorável que apareceu de repente em sua vida. Uma garota que cresceu em um ambiente hostil. Leila floresceu durante aqueles dias de reflexão incansável de Bill. As roupas novas que ele havia comprado para ela eram agora um pouco maiores. E sua pele parecia irradiar um brilho saudável. O espaço que antes lembrava um armazém, e que Leila deveria chamar de lar temporário, foi transformado em um aposento digno de uma dama, com uma atmosfera suave e acolhedora. Seguindo por esse caminho, Bill foi testemunhando o crescimento contínuo dela. Antes que percebesse, Leila já era uma jovem de 18 anos. A jovem se encontrava um dia com uma cesta de salgueiro, colhendo framboesas no bosque. Ela estava tão bela e delicada quanto as rosas que Bill cuidava com tanto primor. E assim, ela continuou em Arves, ao lado de Bill Hammer. E agora se inicia uma nova fase desta história. Aviso: este é um romance dark. Leila exibiu orgulhosamente sua cesta cheia de framboesas para o tio Bill. Havia sido uma grande colheita. Ela mencionou que voltaria no dia seguinte para colher mais, pois planejava fazer geleia de framboesa. Ao ver a quantidade de frutas, Bill brincou, perguntando se ela pretendia abrir um negócio com aquilo, e ela respondeu que não seria uma má ideia. Além das framboesas, Leila também havia colhido alguns pêssegos, que ofereceu ao tio Bill, que aceitou com prazer. Ele cortou um dos pêssegos ao meio e entregou uma metade para Leila. Enquanto comiam seus pêssegos, sentados lado a lado e observando a floresta, Bill comentou que ao ver aqueles pêssegos frescos, podia afirmar que o verão havia retornado. Leila, contemplando as folhas verdes contra o céu claro e ouvindo os pássaros cantando ao longe, também sentiu com certeza que o verão estava de volta. Seu rosto se iluminou com um sorriso silencioso. Mais tarde, à noite, Leila estava sentada à sua mesa, estudando para um exame que se aproximava. Desde criança, ela tinha que apertar os olhos para ver com clareza. E agora, sua visão, que nunca foi muito boa, parecia ter piorado ainda mais. Se economizasse um pouco mais de dinheiro, poderia comprar um óculos. Talvez, vendendo 20 ou 30 potes de geleia de framboesa, conseguisse alcançar seu objetivo. Determinada, decidiu que sairia bem cedo na manhã seguinte para colher mais framboesas. Tio Bill foi até o quarto de Leila. Já era tarde e ela ainda estava acordada. Leila explicou que iria estudar um pouco mais, antes de ir dormir. Bill admirava o quanto ela era dedicada. Ele pediu que ela não exagerasse para não acabar dormindo muito tarde. Ela concordou, desejando uma boa noite ao tio. E ele retribuiu, desejando o mesmo para ela. Leila acendeu uma vela para iluminar melhor seu quarto, tendo que lidar com a pressão nos olhos. E voltou a se concentrar nos estudos. Quando seu tio decidiu enviá-la para a escola, muitas pessoas foram contra essa decisão. Qual era o sentido de mandar uma órfã para a escola, era o que todos perguntavam. A razão era que ela continuava vivendo ali.
Talvez ela conseguisse se casar com alguém de boa família, ou arrumar um emprego como criada na mansão do Duque quando tivesse idade suficiente. No entanto, Bill estava decidido a garantir sua educação, apesar das discussões que teve com as pessoas ao seu redor. Ela se recordava de seu primeiro dia de aula, com seu tio pedindo para que não ficasse nervosa. No entanto, ela estava bastante animada. Seguiu atrás dele, e aos poucos, foi aprendendo sobre esse mundo estranho, descobrindo algo novo todos os dias, e ficando aos poucos, cada vez mais curiosa. Sempre compartilhava com seu tio tudo o que estava aprendendo na escola, entusiasmada com suas novas descobertas. Olhando para trás, Leila lembrava que seu tio sempre repetia como um hábito, que ela seria uma boa adulta. Uma boa adulta. Ela gostava quando ele dizia isso. Essas palavras eram como um feitiço para ela. Todas as noites, ela ouvia essa afirmação. E era por isso que ela ia dormir com o objetivo de se tornar uma boa adulta. Queria que ele visse que isso era verdade. Essa seria a maior recompensa que poderia lhe dar, considerando tudo o que ele havia feito por ela. Para isso, ela precisava ir bem no exame. Essa determinação lhe deu ainda mais força de vontade para continuar estudando. Sua alegria nas férias de verão dependia do resultado desse exame. Pensamentos começaram a encher sua mente. No verão, ele retornaria em breve, o Duque Herhardit. Recém-formado na universidade, o Duque havia sido declarado oficial do exército após concluir a Academia Militar Real, seguindo a tradição familiar. Nos últimos 2 verões, ele não visitou Arves, pois estava servindo na linha de frente em terras estrangeiras. Mas ele estava previsto para retornar neste verão. E não demoraria para que os tiros ecoassem novamente pelo bosque. Saindo da escola para meninas de Lee, as colegas de classe de Leila discutiam animadamente seus planos para as férias. Uma delas perguntou a Leila o que ela faria durante o recesso, mas Leila ainda não havia decidido nada. Enquanto conversavam, Kyle Whitman aguardava por Leila em frente ao portão principal da escola. Uma das colegas de Leila apontou para o garoto, que mais uma vez estava esperando por ela. Quando ouviu alguém chamar seu nome, Leila precisou apertar os olhos, já que sua visão havia piorado. Logo, reconheceu seu amigo Kyle, que lhe mostrava um lindo sorriso enquanto acenava. As alunas que passavam por ele notaram seu olhar bobo para Leila, e ele rapidamente tossiu, tentando disfarçar. Leila se despediu das colegas para ir ao encontro de Kyle, e as 2 garotas a incentivaram com entusiasmo. Quando Leila se aproximou, perguntou por que ele estava ali, já que teria sido mais conveniente encontrá-la no chalé do tio Bill. Kyle simplesmente respondeu que de qualquer forma, o caminho deles era o mesmo. Era uma meia-verdade, para ser honesto. Para acompanhar Leila do caminho da escola até sua casa, ele havia deixado seus companheiros de clube de tênis para trás. Ele sugeriu a ela um sorvete, pois estava com calor. Kyle já sabia que o sabor favorito dela era baunilha. E ela nem fazia ideia de que o calor que ele sentia era resultado de ele ter corrido feito louco só para vê-la. Quando chegaram à área comercial, compraram sorvete e caminharam lado a lado. Para ele, era um momento precioso estar com Leila, muito mais significativo do que simplesmente jogar tênis. Não estava nem um pouco preocupado se seria expulso do clube ou não. O importante naquele momento era desfrutar da companhia dela. Pouco tempo depois, eles chegaram a uma livraria que Leila queria visitar. Observando o livro em suas mãos, Kyle perguntou se aquele era o livro que ela planejava comprar. Ela confirmou, explicando que era sobre a migração dos pássaros, e ela pretendia registrar quais aves retornavam ao bosque durante as férias. Kyle compartilhou que também tinha interesse em pássaros. Ele voltou a olhar para Leila, que se ocupava com seu livro, enquanto ele a admirava em silêncio. Internamente, ele debatia se deveria ou não confessar seus sentimentos naquele momento. Leila, percebendo seu olhar para ela, o encarou com uma expressão interrogativa em seu rosto. Enquanto isso, Kyle só conseguia pensar o quanto gostava dela. Leila perguntou a Kyle se ele queria lhe dizer algo. Ele ficou sem graça e respondeu que não, mudando rapidamente de assunto.
Perguntou se ela já havia encontrado todos os livros de que precisava, ou se ainda queria procurar mais algum. Leila confirmou que já tinha encontrado tudo o que precisava, e sugeriu que já poderiam ir para casa. Enquanto caminhavam pela floresta de árvores em direção à cabana do tio Bill, Kyle refletia sobre a ideia de confessar seus sentimentos a Leila. Decidiu que ainda não era o momento certo. Uma confissão precipitada poderia tornar a amizade deles embaraçosa. Eles eram amigos há muito tempo, e ele não queria que isso mudasse, especialmente porque não tinha certeza dos sentimentos dela por ele. Claro, ficava impaciente ao perceber que Leila se tornava mais linda a cada dia, mas sabia que deveria esperar para continuar vendo seu sorriso por muito tempo. Às vezes, ele se perguntava se era realmente necessário que se tornassem amantes. Afinal, conheciam-se há tanto tempo que talvez fosse mais natural casar diretamente. Enquanto observava Leila reclamar sobre suas dificuldades em geometria, Kyle pensava que ela era a pessoa com quem ele se sentia mais confortável. Estava certo de que eles seriam um casal que se amariam muito. Ele sonhava alto, já imaginando que deveriam se casar assim que terminassem os estudos. Fechou os olhos para visualizar Leila usando um vestido de noiva. Com a visão dela de véu e vestido branco, sabia que não haveria noiva mais bonita no mundo inteiro. A esposa de Kyle Ettman, Leila Ettman. Seu sobrenome, junto ao nome dela, soava perfeitamente. Ele gargalhou silenciosamente com toda essa fantasia que criou em sua mente. De repente, Leila o chamou, perguntando por que ele estava rindo. Ela pensou que ele estava achando engraçado o fato de ela ter notas baixas em geometria. Subiu na bicicleta e comentou que ele não entenderia, já que tinha ótimas notas em geometria. Desesperado, Kyle correu atrás dela, tentando explicar que estava rindo de outra coisa. Ele pediu para ela esperar, mas rapidamente conseguiu alcançá-la novamente. Mudando de assunto, ele perguntou a Leila se ela já estava sabendo da novidade. Ela perguntou a que ele se referia, e ele explicou que o Duque Erhardt voltaria em breve, depois de 2 anos sem aparecer em Arves. Leila ficou em silêncio por um momento, dizendo que não sabia exatamente quando ele estaria de volta. Kyle comentou que todos estavam falando sobre o retorno do Duque Erhardt, mas que ela parecia não se importar. Nos pensamentos de Leila, a verdade era que ela realmente não queria vê-lo. Desde o dia em que o Duque impediu a moeda de ouro de girar com o pé naquela noite de verão, ela nunca mais quis vê-lo. Claudine a convidou e depois a abandonou, mas foi o Duque que a fez perceber como Leila Llewellyn era insignificante naquele mundo estranho e colorido. Aquele encontro deixou uma cicatriz diferente dos maus tratos que ela sofreu em Lovita. Sempre que ela se encontrava cara a cara com o Duque, ele sempre a fazia lembrar daquele dia terrível. Então, ela procurou várias formas de evitar cruzar com ele. Toda vez que a senhorita Claudine visitava a mansão, Leila era chamada. Intencionalmente, ela baixava a cabeça cada vez mais, apenas para evitar encará-lo. Leila o desprezava. E ele continuava a lembrar-lhe da dor que ela queria esquecer. Kyle começou a andar para trás, encarando Leila, e perguntou se deveria tentar a carreira de oficial também. Assim como o Duque Erhardt, ele gostaria de receber uma medalha. Brincou, dizendo que seria o Capitão Ettman, um atirador genial capaz de eliminar qualquer inimigo com um único tiro. Fingindo disparar uma arma imaginária, ele sorriu como uma criança travessa, e perguntou a Leila se isso não seria incrível. Leila o lembrou que ele não conseguia matar nem mesmo uma galinha, deixando-o sem graça ao recordar daquele dia novamente. Foi no ano passado, quando o tio Bill ficou nervoso com a frequência com que Kyle visitava sua casa. Embora Kyle fosse um garoto rico, ele frequentemente ia comer na casa do tio Bill, o que irritava o homem, que decidiu proibir as visitas do jovem. Nesse dia, Kyle entrou em desespero, pois a única hora do dia em que conseguia ficar sozinho com Leila era quando ia lá, sempre usando a desculpa de querer estudar com ela. Desesperado, disse ao tio Bill que pagaria pela comida, e faria qualquer coisa que ele quisesse. Tio Bill então, lhe disse para pegar uma galinha para o jantar, mas Kyle não conseguiu tirar uma única pena quando entrou no galinheiro. Bill olhou para o garoto que não conseguia nem pegar uma galinha, e o chamou de inútil, quase fazendo Kyle chorar de desespero.
Mais tarde, foi consolado por Leila, lembrando-se repetidamente das palavras de tio Bill, o chamando de criança inútil. Após recordar disso, Caio disse a Leila que tio Bill nunca mais o chamou pelo nome depois daquele dia. Em vez disso, passou a chamá-lo por vários apelidos, entre eles, inseto e herbívoro guloso. Leila se controlava para não rir de seu amigo, e brincou, dizendo que ele era um bom inseto. Ela mencionou que gostava dele por ser gentil, mas Caio achou que ela estava apenas brincando. Então, Leila, falando sério, disse que apreciava muito mais as pessoas que usavam as mãos para salvar os outros, do que aquelas que as usavam para atirar. Isso, para ela, era muito mais incrível. Caio corou levemente, e declarou que se tornaria um médico. Voltando a andar para trás, Caio disse que deveria se tornar um médico militar, afinal, médicos militares também recebiam medalhas, certo? Leila reafirmou que salvar vidas é uma realização significativa, e que ele seria reconhecido por isso, mais do que por qualquer ato violento. Após ouvir isso, ele começou a considerar a perspectiva de Leila. Neste momento, um carro preto se aproximou. Dentro do carro estava o Duque, Matthias von Herhardit. Observando o carro se afastar, Caio perguntou se a duquesa Norma estaria dentro do veículo. Leila, porém, achava que não, pois ouviu dizer que a senhora Norma odiava carros. Caio ficou curioso sobre o motivo, pois considerava os carros uma combinação perfeita de belas formas geométricas e tecnologia. De repente, ele se deu conta de que havia esquecido em casa as anotações da aula de geometria que ele prometeu a Leila. Ela parecia incrédula que ele tivesse esquecido justo o mais importante. Ela começa a caminhar ao lado de sua bicicleta, dizendo que iria na frente, e o esperaria em casa até que ele voltasse com as anotações, acrescentando que ele provavelmente chegaria a tempo para o jantar. Curioso, ele quis saber se ela só o esperaria por causa das anotações. Era óbvio que sim, o que fez Caio brincar, dizendo que ficou levemente decepcionado. Então, ele deu meia volta para ir buscar as anotações em casa. Leila disse que ele não precisava se apressar, pois ela ainda iria preparar o jantar. Com isso, eles se despediram um do outro. Enquanto pedalava, Leila se perguntava o que deveria preparar para o jantar. No momento em que atravessava a floresta pela estrada Platanos, o Duque Herhardit chamou seu mordomo, que prontamente o atendeu. Ele pediu para que estacionasse o carro, deixando o Hessen surpreso por querer parar bem no meio da estrada da floresta. O belo Duque, que retornava para sua propriedade, trajava seu uniforme militar, e informou que gostaria de caminhar um pouco. O motorista parou o carro para que seu mestre pudesse descer. Quando saiu, o mordomo Hessen informou a Matthias que estaria esperando por perto. Ainda surpreso com o retorno repentino de seu mestre, que havia chegado uma semana antes do previsto, Hessen ficou ainda mais espantado, com o desejo súbito de Matthias de caminhar sozinho. Ele estava prestes a sugerir que o acompanhasse, mas Matthias o interrompeu antes que pudesse falar, o instruindo a esperá-lo na mansão. Assim, o Duque Herhardit começou a caminhar sozinho pela floresta. Matthias caminhava sob a sombra das árvores, segurando o chapéu de oficial em uma das mãos. Sentia a brisa suave bater em seu rosto enquanto refletia sobre seu destino. Durante um jantar em família, sua mãe havia mencionado que ele deveria ficar noivo neste verão. Ele ouviu os desejos de sua mãe com tranquilidade, pois sabia que era seu dever legítimo casar-se, e no devido tempo, gerar um sucessor. Sua avó sempre afirmava que Claudine era a dama perfeita para se tornar a próxima duquesa, e Matthias aceitava essa opinião com cortesia. Claudine von Brandt era uma noiva altamente qualificada, com um pedigree respeitável, o que tornava a escolha óbvia. Sua mãe estava encarregada de organizar um encontro com a família Brandt, assim que ele retornasse a Arves, para oficializar a data do noivado, e Matthias concordou sem hesitar. Todas essas facetas de sua vida eram tão perfeitas, que ele começou a se sentir um pouco entediado. Nesta vida, ele foi a criança perfeita, o aluno perfeito, e o oficial perfeito.
Agora, estava prestes a se casar com uma mulher perfeita e se tornar um pai perfeito. O casamento serviria para ele fortalecer sua família, como o Duque Erhardit, seguindo os passos de seu avô e de seu pai. E agora, ele também. Enquanto Matias caminhava pela estrada iluminada pelos raios de sol, Leila pedalava em sua bicicleta. A atenção de Matias foi atraída para a garota que se aproximava, com seu lindo cabelo dourado, esvoaçando na brisa como uma onda suave. Quando Leila passou por ele, automaticamente virou a cabeça em sua direção. Ao encontrar o olhar do Duque, seus olhos verdes se arregalaram. A surpresa de vê-lo foi tanta, que ela perdeu o equilíbrio da bicicleta, caindo na frente dele. Matias observava enquanto se aproximava dela. Notando seus cabelos dourados, ele se perguntou se ela seria a garota, que seu jardineiro disse que ficaria por um tempo. Aquela jovem que vagava pelo bosque o dia todo enterrando pássaros mortos. Leila Leo-Elin. Então, ela ainda estava morando em seu território. Leila ergueu a cabeça e encontrou o olhar atento do Duque, que observava cada movimento dela. Constrangida, ela se levantou do chão, e prontamente inclinou a cabeça em desculpas para ele. Ao notar seus pertences espalhados pelo chão, soltou um murmúrio de frustração consigo mesma, abaixando-se para recolhê-los. Enquanto isso, Matias observava atentamente a jovem. Quando o Duque chamou Leila pelo nome, ela paralisou, mais uma vez pedindo desculpas pelo incidente. Seu olhar foi atraído para Leila, se fixando principalmente nas mãos pálidas da garota, agora cobertas de poeira e arranhões pela queda. Ao vê-la recolher seus pertences, ele avançou e pisou em sua caneta de propósito. Leila ficou perplexa com a ação do Duque. Mesmo quando ela tentou tirar a caneta debaixo de seu sapato, ele permaneceu imóvel, chamando por seu nome mais uma vez. Embora seu corpo tremesse, Leila ergueu o olhar para encarar o Duque, e afirmou que estava pronta para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele apenas a encarou, com a mesma expressão e olhar que havia mostrado no dia em que pisou em sua moeda de ouro. Matias finalmente recuou o pé, e passou por ela com indiferença. Leila se questionou, por que o Duque agiria assim, se não tivesse nada a dizer? O povo de Arves acreditaria que o Duque Erhardit, o modelo de aristocracia, agiria dessa forma? Puxando sua bicicleta, Leila começou a seguir o Duque, que caminhava lentamente à frente. Ela tinha certeza de que ele não se voltaria para olhar para trás. Mesmo assim, ela tentou manter o passo, apesar dos machucados em sua pele. Enquanto observava as costas do Duque, Leila ponderava se ele planejava caminhar devagar até a mansão. Seria ótimo se ele usasse suas pernas compridas para se mover mais rápido. Ela estava prestes a suspirar de aborrecimento, quando subitamente, o Duque parou, fazendo-a parar também. Ele se virou e olhou fixamente para ela. Por um momento, permaneceu ali em silêncio, observando Leila. Ela havia crescido desde a última vez que a viu. Matias percebeu isso no momento em que a reconheceu. Ela não era mais uma garotinha. Leila Leo-Elin. Agora era uma mulher. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Isso impulsiona o nosso canal no YouTube e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!